E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para deixar sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 também, tá? Então, se você gosta desse universo de apostas esportivas, sempre fazendo com responsabilidade e é maior de 18 anos, eu te indico a fazer isso pela Betfair, o link está na descrição. Se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, lojas do Cruzeiro, QR Code está aqui na tela, inclusive o link também na descrição, tá? A camisa dessa temporada, outros itens. Às vezes você quer comprar um copo, um raposão de pelúcia, enfim, tudo quanto é tipo de produto que você imaginar, assim, licenciado do Cruzeiro, tem lá nas lojas do Cruzeiro. Por esse link da descrição, inclusive, você vai para o WhatsApp, você faz a compra diretamente pelo WhatsApp, eles entregam em qualquer lugar do planeta Terra, tá bom? E se você quiser produtos muito específicos da Gold Case, capinha de celular, copo térmico, garrafa térmica, bolsa, mochila, carregador e tudo mais, eu te indico também a comprar com o cupom aqui do 6x1, vou até colocar ele na tela aqui, ó. Aí, cupom da Gold Case 6x1, tá? Se você quiser, por exemplo, esse copão bonito aqui, ó, copão térmico e tudo mais, mantém sua bebida geladinha. Tem lá a garrafa térmica, tem muita coisa na linha da Gold Case, tá? E além dos descontos que a Gold Case já está colocando, inclusive questão de Black Friday, do mês que vem já estão antecipando algumas ofertas aí, usando o cupom 6x1, você pega ainda mais 5% de desconto. Tá bom? Então, aproveita as ofertas aí, Gold Case, Betfair e Lojas do Cruzeiro. Nossas parcerias, estamos voando, hein? Primeira pergunta é do Igor Teixeira. Ninguém tá com medo real do que a arbitragem pode fazer domingo, não? Depois do chilique do Palmeiras contra o Flamengo, acredito que o árbitro que foi escalado vai entrar com o uniforme do Palmeiras. Você não acha válido que algum dirigente do Cruzeiro convoque uma coletiva para já dar uma pressionada? Acho que o Cruzeiro está com uma postura muito pau-mole com relação à arbitragem. Ninguém falou mais nada sobre o clássico. Igor, obrigado pela pergunta. Então, você fez o questionamento antes de sair a definição aí do árbitro, né? Vai ser o Rafael Klein. Tomara que faça uma boa arbitragem. Entre as opções disponíveis não era um dos piores nomes, mas assim, você começou perguntando: ninguém está com medo do que a arbitragem pode fazer? Tô. Claro que tô, estamos. Até porque a gente sabe, né, que o Palmeiras tem um histórico de benefício, né? Os árbitros, na dúvida, marcam as coisas em favor do Palmeiras e é um método, né? É uma coisa que a gente já falou em outros momentos, inclusive, é algo que foi desenvolvido nos últimos anos. Isso ganhou mais evidência agora, mas não é de hoje que o Palmeiras é um time que, assim, uma coisa muito rara é o ter erro de arbitragem contra o Palmeiras. Quando tem, é feito um grande absurdo. Em anos anteriores, por exemplo, a gente teve um Cruzeiro e Palmeiras no Brasileirão do ano passado, que o Cruzeiro teve um gol legal retirado pela arbitragem, né? O gol foi marcado, aí o VAR chamou, mandou revisar, procuraram meia hora antes da jogada para marcar uma falta que não foi falta. Então, assim, é um negócio absurdo. E eu lembro que naquela partida, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, após o jogo, ele reclamou da arbitragem, pedindo um pênalti no primeiro tempo, num lance que o Flaco Lopes tentou driblar o jogador do Cruzeiro, chutou o chão. O cara chutou o chão, caiu. O Abel foi para a coletiva depois de ser beneficiado e ter ganhado, e ele reclamou da arbitragem. Então, assim, o Palmeiras tem esse método. Então, qualquer cruzeirense que falar que não está com o cu na mão com o que pode acontecer nesse jogo, vai estar mentindo, velho. Tá? A arbitragem, ela infelizmente tem um papel de protagonismo hoje no futebol brasileiro e em jogo do Palmeiras mais ainda. Também achei que o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo. O lance lá do Gustavo Gomes com o Jorginho, eu acho que era para ser marcado pênalti, pelo critério adotado no Brasil. O mesmo lance acontecendo na Inglaterra, eu não acho que é pênalti, porque o critério deles é diferente. Mas aqui no Brasil, tudo é falta. Então, aquele empurrão, duas mãos ali, eu acho que deveria sim ter sido marcada a penalidade. Mas, amigo, depois daquilo ali, então, assim, é preocupante o que vai acontecer. É torcer para que o árbitro faça um bom trabalho, o Bins lá, que é o cara do VAR também, que não atrapalhe, né? Porque o VAR, a função principal dele é essa, não atrapalha, que já vai estar ajudando, tá? E torcer, cara, não tem muito o que fazer. Sobre postura da diretoria, eu acho que sim, a diretoria do Cruzeiro deveria se posicionar um pouco mais. Não digo nem com relação a esse jogo, mas, por exemplo, no clássico.
A hora que saiu o nome do Zanovelli, eu sei que ali foi uma mudança, inclusive, do comando da CBF, né, lá do Rodrigo Sintra, que resolveu colocar árbitros locais para os clássicos. Não foi só o clássico mineiro que teve árbitro mineiro. Isso aconteceu em outros clássicos naquela rodada também. Gente, o Zanovelli tem um histórico de prejudicar o Cruzeiro, de ajudar o Atlético. Então, no momento que escolheram ele, o Cruzeiro já tinha que ter chegado e falado assim: aqui, ó, a gente não aceita isso aqui, não. Não, não, a gente não aceita esse árbitro. Ponto. Porque o que aconteceu ali não foi nada que surpreende. E é interessante, né, que mais uma vez foi o terceiro clássico que o Zanovelli apitou, se eu não me engano, o Cruzeiro não perdeu nenhum. Inclusive aquele 1-0 do gol do Ayrton, que os atleticanos choram até hoje. Aquele jogo, né, que não teve nenhuma polêmica de arbitragem e aquele Cruzeiro horroroso ganhou, era o Zanovelli no apito. Então, tipo assim, é engraçado que teve jogo que ele até ajudou o Atlético e mesmo assim eles não ganharam da gente, né, como aconteceu recentemente no Brasileiro. Então fica ali uma impressão de que não, esse árbitro aqui é bom, ele agrada os dois lados. Não, não agrada, tá? Não agrada. É um árbitro que, assim, sistematicamente erra. Ele é um árbitro muito ruim, inclusive. Então é aquele negócio, cara. Eu acho que o do Rafael Klein para o Zanovelli tem uma distância, tá? Ainda que ambos sejam árbitros FIFA, o Klein é um árbitro melhor, é um árbitro em ascensão. Acho que pode virar aí, talvez, um dos principais árbitros do Brasil no futuro. Mas juiz, a gente não elogia de véspera, né? Até porque elogiar juiz, goleiro, é pedir para ter a língua queimada e se lascar. Vamos torcer, tá? Que ele faça um bom trabalho, mas assim, acho que a diretoria deveria se posicionar sim de forma mais firme e antecipar algumas situações. Mas nesse clássico, nesse jogo específico, né? Não é propriamente um clássico local, mas é um clássico nacional, Cruzeiro e Palmeiras aí. Eu não discordo muito da escolha do árbitro, não. O VAR até me incomodou um pouco, né? Ele trabalhou em 3 jogos recentes do Palmeiras, tudo no Allianz, o Palmeiras ganhou todos. Fiquei meio assim, mas vamos torcer, gente. Vamos torcer, porque a arbitragem é sempre uma caixinha de surpresas e normalmente não sai boa coisa. Vitor Salles perguntou: pensamento intrusivo. O que você acha do Vidalba como um possível reserva para o Romero? Me parece um jogador que saberia jogar por ali, marcador e tem qualidade para avançar. Me veio essa ideia do nada, mesmo não sendo a melhor delas, já que tiraria um titular da zaga para substituir alguém do meio. Vitor, obrigado pela pergunta. Então, eu acho que o principal ponto é esse que você mesmo justificou no final, né? Pô, o Vidal tá fazendo uma ótima temporada jogando como zagueiro. Eu não acho que justifique você tirar o seu zagueiro que tá jogando bem para botar ele numa outra função, eventualmente, né? Seria o Vidal aqui como um reserva do Romero em partidas específicas. E aí o Cruzeiro colocaria o Jonathan Jesus ou o João Marcelo na zaga ao lado do Fabrício Bruno. Às vezes eu acho até mais válido, eu não acho que seria um teste absurdo pelas características do Vidalba, só que eu acho que a gente tem que lembrar alguns detalhes, né? O Vidalba ele foi formado como lateral esquerdo, ele já falou sobre isso, inclusive, eu lembro até de entrevista lá na Samuca TV, que ele falou que em algum momento ele foi testado também no meio campo, ele chegou a jogar no meio campo, mas ele foi formado como lateral esquerdo e aqui no Cruzeiro que ele foi adaptado a jogar na zaga. Lá no último clube dele, né, na Argentina, ele vinha jogando como um zagueiro pela esquerda, num sistema de 3 zagueiros, e virar zagueiro mesmo, né, de dupla de zaga, ele virou aqui no Brasil. Então, assim, essa coisa de você, Vidalba, você era lateral, vira zagueiro de 3 zagueiros, tá? Agora vira zagueiro central, agora vira volante. Eu me preocupo que às vezes existe um limite, sabe? Que o jogador começa eventualmente a confundir o que ele precisa fazer ali no campo devido a esse excesso de mudanças no posicionamento. Então, eu, num cenário ideal, assim, numa última instância, tudo mais, precisando improvisar o Vidalba, pode ser. Mas a gente tem um zagueiro, que é o João Marcelo, que ele já jogou como volante, né? Claro que é um volante um pouco diferente da característica do Romero, é um cara mais de proteção. Seria um cara para fazer um papel que, por exemplo, o Wallace faz também, né? Que é esse volante mais 5, mais paradão na frente da defesa ali. O João Marcelo fez isso em alguns jogos, até lá em 2023, 2024 ele já jogou mais na zaga mesmo. Então a gente tem outras alternativas. Pensando na próxima temporada, eu acho que aí o Cruzeiro deveria trazer um volante que tenha características mais próximas do Lucas Romero, para quando o Romero não puder jogar, a gente ter um outro camarada para fazer a função dele. O Rian pode ser esse cara? Honestamente, não sei. Eu vi muito pouco do Rian Guilherme para ter uma opinião formada sobre esse atleta. O único jogo que ele entrou até fazendo a função ali, o volante pelo lado direito, aparecendo na área, talvez possa ser um cara útil por ali, mas ele não foi testado, né? Agora, eu acho que para a próxima temporada, se o Cruzeiro identificar, por exemplo, ó, o Wallace não vai fazer essa função e tudo mais,
seria importante buscar uma alternativa de mercado para ele, né? E aí trazer um volante realmente que tenha qualidade, que seja um pouco mais condizente com o que é Lucas Romero. E esse jogador não é o Fabinho, tá? Antes que alguém pense no Fabinho, que está lá nas Arábias, ganhando caminhão de dinheiro, que trabalhou com o Jardim no Mônaco. O Fabinho, hoje, com a idade atual, jogando no futebol saudita e tudo mais, se você olhar a última temporada de Liverpool, o Fabinho já tinha perdido muito da intensidade. Eu acho que agora, jogando na Arábia, ele perdeu mais ainda. Não seria um nome que eu buscaria para o Cruzeiro, tá? Eu buscaria, inclusive, um jogador mais novo, talvez ali entre 23 e 25 anos, assim, um volante, talvez gringo, talvez argentino, sem nenhum problema, mas um cara que tenha características de Lucas Romero, fazer o box-to-box, roubar a bola e tudo mais, e ser esse cara realmente de oferecer proteção à defesa e ter uma condição de ser um atleta mais dinâmico. Eu não buscaria um veterano para ser o reserva do Romero, não. Ezequiel Daniel pergunta: com as contratações dos pontas, o Neiser Real, o Caio Jorge e o Matheus Pereira jogando bem, isso pode interferir na decisão do Gabigol para a próxima temporada ou ele aguarda uma possível venda do Caio Jorge para ganhar espaço? Ezequiel, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que a gente se preocupa demais com o Gabigol de forma completamente desnecessária, tá? Vamos lembrar que o Gabriel Barbosa tem contrato com o Cruzeiro por mais 3 anos, está terminando essa temporada. Ele tem mais 3 anos de contrato com o Cruzeiro. É um jogador que está sendo muito bem remunerado, tá? Está fazendo uma temporada bem satisfatória. A temporada do Gabigol ela não é brilhante, mas ela é uma temporada bem decente, melhor que a última que ele fez no Flamengo, por exemplo, e tem sido um jogador extremamente útil para o Cruzeiro nessa temporada. Na próxima, tudo indica que ele vai ser mais útil e necessário ainda, porque a gente deve ter a disputa da Libertadores. É isso que a gente espera, e se tem uma coisa que o Gabigol sabe fazer, é decidir Libertadores. Ele já ganhou 2 finais de Libertadores para o Flamengo, né, com gols decisivos dele. O time ganha todo mundo, né, mas ele foi o cara que decidiu. Um jogador desse você não abre mão quando você vai disputar uma Libertadores. E aí tem alguns aspectos, né? Neiser Real vai chegar aí, acho um jogador interessante e tudo mais. Quantos gols o Neiser Real marcou no futebol profissional adulto? Nenhum. Ele tem 0 gols no profissional adulto. E eu sei, lá no Milionários ele jogava mais de ponta do que de atacante. Como atacante, que é a função que ele jogou no Sub-20 da Colômbia, ele joga muito. Fez um ótimo Mundial, tinha feito um Sul-Americano excelente. É uma grande promessa. Mas o Neiser Real é uma promessa. Então, se for para a gente pensar no elenco do Cruzeiro para o ano que vem, eu imagino que o Neiser Real, de certa forma, ele vai ocupar uma vaga que hoje é do Bolassi, que é de uma terceira opção de atacante, um cara que pode jogar ali no comando de ataque, que pode jogar pelo lado eventualmente. Então você está falando que o Bolassi não vai ficar? É a tendência, né, gente? A tendência hoje não é que o Bolassi vá renovar o contrato no final da temporada, mas pode mudar? Pode, vai que ele começa a desembestar, a fazer gol aí. Mas eu estou falando apenas de tendência neste momento, tá? E sobre o Caio Jorge, cara, eu não quero que o Caio Jorge seja vendido. Eu quero que o Caio Jorge faça sucesso no Cruzeiro. Essa questão assim, ah, não, mas é o Gabigol. Gente, o Gabriel, ele é um atleta profissional, ele não é burro, ele é pago para estar à disposição. Ele não é pago para ser titular. Ele é pago e ele tem que treinar, que se dedicar, tá lá, prontinho para jogar. O técnico bota, ele joga, o técnico deixa no banco, ele fica no banco. É isso. Ah, não, Caramujo, mas na vida real não funciona assim. Ó, amigão, um clube, ele tem que saber se posicionar. O Cruzeiro, ele não é mais refém de jogador, como foi no passado. Pega o exemplo do Dudu, gente. Assim, o Genta deu esse exemplo, eu achei maravilhoso recentemente no Camisa de Força. O Pedro Lourenço chegou pro Dudu e falou: meu filho, quanto que você quer pra você sumir daqui? O Dudu colocou um valor, negociaram, acertaram, o Dudu foi embora, foi jogar no Atlético. Quanto você quer pra você sumir daqui? Então, assim, vamos colocar que o Cruzeiro não é mais refém, meu Deus do céu, Gabigol bota a faca no peso. Não, o Cruzeiro tá tranquilo, tranquilo. Pro Gabriel sair do Cruzeiro, não basta ele querer. Ah, se o Gabriel quiser, coisa que ninguém sabe, se ele quiser sair, as pessoas ficam tirando isso do rabo. O Gabigol não deu nenhum indício de insatisfação no clube. Se ele quiser sair, aí tem que ter um clube interessado, uma boa proposta para o Cruzeiro e chegar a um acordo. Nada disso existe. Não tem proposta, não tem clube interessado, não tem insatisfação do Gabriel, não tem nada. Ah, ele queria jogar mais. Gente, jogador que não quer jogar não pode ser jogador. É claro que ele quer jogar mais. Agora, Matheus Pereira e o Caio Jorge fazem uma temporada melhor que a dele, por isso são titulares do time. O Leonardo Jardim não conseguiu, até o momento, né, encaixar uma tática que caiba os três.
tá? Aí é uma questão que eu acho que para o futuro ele pode conseguir, ainda não o fez, e nesse momento, reta final de Campeonato Brasileiro, não é a hora que você tenta reinventar a roda, é a hora que você tenta jogar o melhor futebol possível dentro das suas alternativas, tá? Então eu acho que assim, o Gabigol ele gera muito engajamento sempre, mas, gente, não tem nada. É uma discussão vazia. O Gabigol é atleta do Cruzeiro, tem contrato, está recebendo em dia e está à disposição. Acabou. Não tem drama. Não tem por que a gente ficar fazendo esse tipo de coisa. Se no final do ano o Gabigol vai lá, procura o Jardim, o Pedro Lourenço e fala, pô, galera, eu gostaria de solicitar formalmente uma negociação, tudo mais. Aí a gente muda de figura. Hoje isso não existe, tá? E eu acho que nem vai existir, porque se o Gabigol veio para o Cruzeiro com a gente sem disputar a Libertadores, se o Cruzeiro ganha uma Copa do Brasil e ele pode ser protagonista no título, se o Cruzeiro chega entre os três do Brasileiro e quem sabe até ganha esse trem, mas é muito difícil, né? Mas se o Cruzeiro ganha um título, vai para a Libertadores, eu tenho certeza que ele vai querer estar aqui mais do que nunca. O F. Júnior pergunta: clubes que jogam como visitante, o CT que eles ficam, eles alugam ou o lugar escolhido tem que ceder? F. Júnior, obrigado pela pergunta. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, não há necessidade de um aluguel, nada nesse sentido, até porque a gente tem que lembrar que o campeonato ele ocorre cá e lá, né? Então existe uma, digamos assim, uma política de boa vizinhança entre os clubes, entre a maioria das diretorias, pelo menos, tá? De que eles fazem um acordo ali, por exemplo, o time vai jogar contra o Cruzeiro. Ele treina ali nas instalações do Atlético Mineiro, até porque os clubes normalmente têm mais de um campo, né? Tem vários campos, às vezes estão em viagem e tudo mais. Então você utiliza as instalações ali de um outro clube que está na Série A, na Série B, eventualmente, tá? Eu nunca ouvi do clube precisar pagar uma taxa, alguma coisa assim. Eu realmente nunca ouvi nada nesse sentido, tá? De ter que pagar alguma coisa para utilizar as instalações do outro. E aí tem até uma questão de reciprocidade, né? Pô, o Cruzeiro vai jogar em Curitiba, lá contra o. Pior Curitiba eu escolhi mal, né? Não tem time na Série A esse ano. Mas o Cruzeiro vai jogar em São Paulo, ele vai jogar contra o São Paulo, ele pode utilizar ali a instalação do Palmeiras, eventualmente. Vai jogar contra o Flamengo, utiliza a instalação do Vasco, sei lá. Então, assim, isso é uma coisa muito comum que os clubes fazem quando vão viajar para a cidade, né? Acontece de um lado, acontece do outro. Eu realmente nunca vi nenhuma informação sobre pagar uma diária para utilização de campo, coisa assim. Acho que funciona mais na negociação ali, na conversa entre os clubes mesmo, até porque não é algo que gera necessariamente uma despesa extra para ninguém, tá? Mas eu achei a pergunta interessante. Tentei pesquisar com algumas pessoas aqui, não achei realmente ninguém que tenha falado que pagam alguma coisa, não, tá? Mas se eu ficar sabendo de alguma coisa diferente, eu trago para vocês aqui a atualização. O Elibelton Casinhas, que grande nome. O Leonardo Jardim é um técnico que rende boas cifras com vendas de jogadores. Acredita que o Neisser vai ser o jogador que vai nos graduar a bons vendedores, como Palmeiras e Flamengo? Elibelton, obrigado pela pergunta. Então, cara, eu acho que o Cruzeiro não pode ficar esperando o sucesso do Neisser, não, tá? Eu acho que o Cruzeiro tem que se tornar um clube referência como bom vendedor agora, antes. Por quê? Nós estamos falando do Vídeo Real chegar no Cruzeiro no final de 25 para jogar a partir de 26, né? Legal. Ele chega, vamos torcer para que ele se destaque, ele joga no Cruzeiro aqui um ano e meio. Nesse um ano e meio, até ele ser vendido para o futebol europeu, né, por 40 milhões de euros, vou chutar um valor aqui, tá? Por exemplo, até isso acontecer, pô, o Cruzeiro tem Kaique, o Cruzeiro tem Batistella, o Cruzeiro tem Kenji, o Cruzeiro tem um monte de jogador interessante aí, o Cauã Prats, né, alvo aí de alguns clubes já, o outro Cauã, o Cauã Moraes, eu acho que muito em breve vai acontecer algo similar também. O Cruzeiro tem um monte de jogador promissor, cara, um monte de jogador interessante, né, o Kaique, que é até mais pronto, o próprio Caio Jorge, que é um jogador que tem convocação para a seleção recente, artilheiro do campeonato. Então, olha o tanto de jogador que o Cruzeiro tem com potencial de negociação. O Cruzeiro não tem que esperar o vídeo real acontecer para fazer uma grande venda com ele. Se quiserem tirar jogador nosso, a gente já tem que fazer grande venda agora. Do Cauã, do Kaique, do Caio, de Batistella, de qualquer um, tem que fazer uma grande venda. O Cruzeiro, assim, ele tem que. Ah, o clube chega com 10 milhões de euros. O Cruzeiro tem que ter a capacidade de chegar e falar assim: é pouco. Para mim é pouco. Isso aí não me convence. Por isso aí não precisa nem vir, entendeu? É isso, porque Palmeiras e Flamengo fizeram isso em algum momento. Quando eles aceitavam qualquer coisa, o Corinthians, por exemplo, é um clube que não tem muita força
de mercado, em negociação, também sofre muito por isso. Qualquer jogador sai por um valor muito baixo, né? Pelo menos é assim, e o Corinthians está longe de ser uma referência de administração. Então o Cruzeiro tem que se espelhar nesses clubes. É aquele negócio, você quer tirar um jogador meu, me convença a vendê-lo. Não é eu que tenho que te convencer a comprar. O jogador é meu, está sob contrato, e acho que o que a diretoria tem feito recentemente de renovar os contratos dos atletas jovens que enxerga potencial, foi assim com vários deles, é muito correto, tá? Porque você deixa de ser refém do atleta. Você não vai ficar desesperado, preciso vender, se não perco o jogador de graça, que é o que aconteceu com o Vídea Real lá no clube colombiano, que deu mole, chegou no fim do contrato e perdeu o jogador, tá? Isso vale principalmente para jovens, mas vale para atletas mais experientes também. E aqui fica mais uma vez o meu apelo que a diretoria do Cruzeiro consiga o mais rápido possível renovar o contrato com o Matheus Pereira, porque um jogador como ele, um 10 como ele, não se acha, tá? E é só adaptando um pouquinho a sua pergunta para ir para um outro ponto, né? A maior venda da história do Cruzeiro foi o Giovani, né? Que foi 18 milhões de dólares na época. Parece que atualizado isso daria algo na casa de 20 milhões de euros. Foi a maior venda que o Cruzeiro fez na história, lá em 2001, 2002, para o Barcelona. Eu acho que o Cruzeiro precisa, dentro dos próximos 2 anos, seja com o Vídea Real, seja com o Cauã Prato, seja com o Caio Jorge, enfim, o Cruzeiro precisa começar a bater esse recorde, tá? Fazer a sua maior venda na história, porque um clube estar há tanto tempo parado, né, sem conseguir fazer uma grande venda, impacta muito no nosso cofre e na dificuldade financeira que a gente viveu nos últimos anos. O Cruzeiro tem que ser capaz de vender melhor os seus ativos jovens, né, que são hoje as mercadorias mais valorizadas do mercado. Então a gente tem que melhorar nesse aspecto também. Aí é com o Pedro Júnior, Pedrinho, Pelaipe, essa galera aí, tá? Então precisamos melhorar sim nesse aspecto. O Charles Batista pergunta: um assunto que sumiu é a famosa mala branca. Você é a favor da mala branca no futebol? Charles, obrigado pela pergunta. É um assunto que sumiu, mas você pode ter certeza que vai voltar agora, né? Porque essa reta final de campeonato brasileiro aí tá promissora, tanto na briga na parte de cima, né? Quanto na briga contra o rebaixamento, que pode envolver muita gente aí nessa zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo. Cara, eu honestamente, assim, né? Vamos até lembrar, né, que esse termo mala branca, mala preta e tudo mais, é até uma coisa meio racista, né? Sei lá. Mala preta é receber dinheiro para perder, né? Mala branca seria um incentivo extra para um time que não briga por nada ganhar o jogo. Eu honestamente não vejo o menor problema. Aí eu sei que tem gente que problematiza, né? Ah, não, mas os jogadores já ganham tão bem. É um absurdo o cara ter que receber bicho, ter que receber valor extra para correr, para fazer o trabalho dele. Mas, gente, todo mundo gosta de um dinheirinho, porra. Todo mundo gosta de um dinheirinho. Você tem um salário ali, você vai ganhar uma participação nos lucros, um incentivo, um bônus, um a mais ali, né? Você não está fazendo nada de ilegal, é um dinheiro para você fazer, você ficar ainda mais motivado a fazer seu serviço. Eu não vejo o menor problema, cara. Eu não tenho essas coisas. Ah, você lembra, caramba, de 2019, o Cruzeiro brigando contra o rebaixamento, o jogo contra o Avaí, foi o jogo que mais me marcou, assim. Empata o jogo Cruzeiro e Avaí, os jogadores do Avaí rebaixados comemorando, né? Porque ia ganhar dinheiro. Os caras rebaixados, foda-se o próprio clube. Vou ganhar dinheiro. Deram a vida em campo, inclusive. Mas é aquele negócio, né, gente? São times, ainda mais os que brigam na parte de baixo, não são os melhores times do campeonato. Se você não dá conta de ganhar de um time ruim porque ele está motivado pelo dinheiro, a culpa é sua também, né? Eu sei que você que está brigando por uma coisa grande, eventualmente por um título e tudo mais. Então dá teus pulos, sabe? Eu não vejo problema nenhum, inclusive quem quiser mandar dinheiro para os jogadores do Cruzeiro ganharem os jogos aí, eu não vejo o menor problema também. Inclusive, se quiser mandar para mim aqui, eu tô zoando, tá, gente? Eu não sou ninguém. Mas só isso mesmo, eu não tenho essas palhaçadas de ai, que absurdo. Não, cara, isso aí é a coisa mais velha do futebol, sempre vai existir e vai continuar existindo. Só que ultimamente estava se falando pouco, né? Porque normalmente é um assunto que aparece na reta final do Campeonato Brasileiro. O Henrique Rezende pergunta: qual jogador que você viu jogar pelo rival e gostaria que tivesse jogado pelo Cruzeiro? Henrique, obrigado pela pergunta. Cara, eu fiquei pensando um pouco assim, né? Pô, será que tem muitos? Não tem, tá? Não tem. Inclusive, só me veio à cabeça um jogador assim que realmente jogou no Atlético, não jogou no Cruzeiro, e eu gostaria que isso tivesse acontecido, que é o Ronaldinho Gaúcho.
Assim, eu nem acho que a melhor versão do Ronaldinho Gaúcho foi a que ele mostrou no Atlético, o Ronaldinho do PSG, do Barcelona, principalmente, jogou muito mais bola, né? Mas no Atlético Mineiro ele foi uma peça importante na fundação, né, do nosso rival, que ganhou lá a primeira vez a Libertadores. Mas é um jogador assim que eu gostava, nunca fui o maior fã dele, se você pegar assim desses figurões assim. Eu sempre fui muito mais fã do Ronaldo, o gordo, porque eu sou de 89, né? Então assim, o Ronaldo ali, pô, além de ter brotado no Cruzeiro, né? Foi a parada. Eu tinha 7, 8 anos, vi o Ronaldo fazendo aqueles absurdos lá no Barcelona, na Inter de Milão, na seleção. E o Ronaldinho Gaúcho veio um pouquinho depois, né? Deitando o cabelo no Grêmio e tudo mais, mas o Ronaldinho Gaúcho ele foi aparecer assim como um grande fenômeno para todo mundo no Barcelona, porque no Grêmio era uma coisa mais regional, teve um brilhareco ou outro na seleção e tudo, e aí Paris Saint-Germain, ninguém assistia campeonato francês, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui, e quando ele foi para o espanhol, aí já foi uma época de maior popularização do futebol, de Liga dos Campeões, né? Então a gente foi o período assim que ele virou o grande fenômeno, mas um fenômeno de fato, né, era o Ronaldo um pouco antes. Então, para mim, ele marcou mais a geração do que o Gaúcho. Então, assim, baita jogador, tecnicamente incrível. Eu estava até lembrando, né, a hora que eu falei, cara, eu já joguei com o Ronaldinho Gaúcho, com o Cruzeiro, nos jogos assim, né? E eu estava lembrando, cara, quando eu joguei Championship Manager, CM4, eu contratei o Ronaldinho Gaúcho para o Cruzeiro e eu jogava com o Alex na ponta, assim, de camisa 10 e o Ronaldinho Gaúcho de ponta esquerda no time. E, tipo, o meu centroavante era, cara, eu acho que era Aristizábal mesmo. Mas eu lembrei, assim, claramente que tinha um botãozinho lá no jogo que você marcava, que era assim, ó, ação livre. O que era ação livre? Esse cara não precisa marcar. Tipo, faz o que você quiser em campo. E eu lembro claramente, assim, de deixar o Alex e o Ronaldinho Gaúcho, eram os únicos jogadores que eu tinha com a marcação ação livre, que era tipo, irmão, dá teus pulos. E eu lembro que eu contratei ele por empréstimo do Paris Saint-Germain, não lembro por que ele estava sendo emprestado, mas tipo, ele veio, jogou tipo 2 anos por empréstimo, assim. Ele ganhei tudo no save. Obviamente eu não tenho, né? Isso aí eu tô falando de um negócio que aconteceu em 2003, então eu não tenho como provar para vocês aqui dos prints, mas foi uma lembrança que estava em algum lugar aqui do HD e foi reativada por essa pergunta, e eu gostei muito de lembrar disso. Mas seria Ronaldinho Gaúcho, assim, eu não lembro de outro jogador do Atlético, assim, marcante, que eu, nossa, queria que esse cara jogasse no Cruzeiro, não. Só o Ronaldinho mesmo, e antes dele jogar no Atlético, porque quando ele veio jogar no Atlético, aí para mim eu tomo birra da cara, eu já não queria mais ele. Mas antes dele jogar no Atlético, é um jogador que eu gostaria que tivesse jogado no Cruzeiro, sim. E para fechar, o Luiz Fernando Rodrigues pergunta: a grana do Live Pix vai direto para você? Os descontos são semelhantes ao do YouTube? Pergunto para saber qual é o melhor para você na hora de ajudar o canal. Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, tem uma diferença bem significativa aí no valor que as plataformas retêm, tá? No caso do YouTube, pensando no Superchat, né? Se eu não tiver enganado, é 30% do valor que você manda no Superchat, o YouTube fica para ele, os outros 70% ele repassa para o criador de conteúdo. No que diz respeito ao Live Pix, se eu não me engano, o que eles descontam são 5% de cada valor ali, tá? E aí eu faço o saque aqui, eu recebo esse valor sim. No caso do YouTube, o Superchat ele é pago quando eles pagam o AdSense, né? Pago tudo de uma vez ali, normalmente uma vez por mês, e o Live Pix fica disponível para você sacar ali quando tem um valor razoável para isso, tá? Então, basicamente é isso. Se você pode fazer os dois, né? Preferencialmente, para mim, financeiramente, eu ganho mais se você fizer o Live Pix, porque o desconto da plataforma é menor do que o do Superchat do YouTube, tá? Mas eu aceito qualquer um deles, tá? Superchat, Live Pix, gostamos de tudo, né? Afinal, você está dando uma força, né? Ajudando essa comunicação independente e dando uma moral, uma moeda para nós, uma moral também, tá? Então, fica à vontade, o que for mais fácil para vocês aí, eu agradeço. Mas o que desconta menos é o Live Pix. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Use os comentários aí para deixar sua pergunta, fazer seu comentário, né? Para que eu possa responder numa próxima edição, tá? E amanhã, então, reforçando,
lembrando, domingão, meio-dia, vamos ter o pré-jogo de Palmeiras e Cruzeiro, certo? Domingo, meio-dia, o jogo é 8h30 da noite, né? E depois da partida a gente faz a live pós-jogo também. Mas prováveis escalações, tudo isso, então, domingão, meio-dia, e a gente já pega o rescaldo aí dos jogos de sábado do Campeonato Brasileiro, que muita coisa já vai estar encaminhada também. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar. Deixa o like, se inscreve no canal e tudo mais. Utilize os nossos parceiros. Um beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Valeu!